vereadores da cidade de Orlândia aprovaram na sessão da noite da última segunda-feira a autorização do prefeito de conceder o serviço de água e o esgotamento sanitário do município. E isso dividiu opiniões entre vereadores e a população. E hoje a gente recebe aqui no TVoz a ex-prefeita da cidade, Flávia Mendes Gomes. Obrigado, Flávia, pela visita hoje. Obrigada, Estevão. É sempre um prazer estar aqui falando com o TVoz. E também está aqui o vereador da base, também do PSB, que é o Rodrigo Alves, que vai falar um pouquinho sobre esse assunto, que também é contra a concessão da água. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, o TVoz esteve lá acompanhando a votação da sessão da Câmara. A gente colocou o depoimento de 2 vereadores favoráveis e 2 contrários desse projeto para a concessão da água de Orlândia. Flávia, qual que é a sua opinião? Você que foi prefeito durante 4 anos, sempre militou na política e sempre falou sobre essa questão da água de Orlândia. Qual que é a sua opinião sobre esse projeto? Estevão, o que a gente questiona é realmente a forma como isso aconteceu. Esse projeto foi aprovado na Câmara sem que a população tivesse nenhum conhecimento, nem mesmo os próprios vereadores. Foi a primeira sessão dessa legislatura, quer dizer, foi uma coisa de forma apressada, né, sem nenhum sentido. Eu acho que é um assunto, sim, muito sério, muito delicado, é preciso muitos investimentos no departamento de água, sem dúvida nenhuma. Alguns foram realizados na minha gestão, nós investimos mais de 15 milhões né, no departamento, mas mesmo assim, existem muitas coisas para serem feitas. Porém, não dá para tomar uma decisão dessa de forma autoritária, de forma antidemocrática, impondo a vontade do prefeito, da presidente da Câmara. O que a gente tem que fazer é discutir com a população. Realmente, essa é a nossa posição. Eu acho que isso é fundamental, que o assunto fosse amplamente debatido com a população antes de uma decisão dessa, antes dessa autorização. Porque a partir de agora, Estevão, é muito difícil retroceder nessa situação. Agora o prefeito tem a autorização para vender o departamento de água. Eles podem usar o nome que eles quiserem, mas na realidade o objetivo é a venda do departamento de água. E não só, a gente sabe que a intenção do prefeito é vender outras coisas, como a cozinha piloto, o almoxerifado, enfim. É voltar a uma dinâmica que já existiu há alguns anos atrás, quando ele foi prefeito da cidade. Então, isso é muito preocupante. Agora, na sessão da Câmara, a gente observou que tinham muitas pessoas lá acompanhando a votação, mas muitas pessoas que não sabiam ao certo sobre essa questão desse projeto, porque quando votava-se a favor, as pessoas batiam palma, quando votava-se contra, também elas batiam palmas. Nesse caso, doutor Rodrigo, as pessoas estão confusas, elas não estão sabendo, não estão entendendo o real desse projeto. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Olha, Estevão, lá no plenário da Câmara, quem estava lá acompanhando, uma boa parte das pessoas lá eram funcionários comissionados da Prefeitura, eram funcionários que foram contratados por essa administração. Então, uma parte dessas palmas aos votos favoráveis veio dessas pessoas e também de munícipes que estavam lá e eram simpatizantes a essa administração. Da mesma forma, haviam pessoas lá que eram contrárias também ao projeto e por isso as palmas a quem votava contra. E pessoas, inclusive funcionários do próprio Departamento de Água, que estão preocupados com o seu futuro, o que vai ser deles quando for feita essa concessão. Foi dito lá que eles não perderiam o emprego, e isso é óbvio porque eles são funcionários públicos concursados, eles não podem ser mandados embora. Mas e o desvio da função, doutor Rodrigo? Então, eles vão ter que ser readaptados em alguma outra função. Isso é previsto na legislação municipal, na legislação da cidade, na lei orgânica. Só que eles vão ter que deixar de trabalhar naquilo que eles já trabalhavam até hoje, há anos fazendo aquela função, para fazer outra função pela qual eles não foram, que eles não prestaram concurso. Então, eles têm garantido o emprego? Tem. Mas provavelmente eles vão receber o salário base. Eles vão ter perdas salariais com relação a horas extras que eles fazem muito, adicional de salubridade, porque alguns ali trabalham com materiais químicos, então recebem o adicional de salubridade.
Então é um projeto que não poderia ter sido votado dessa forma, tão rápido. O projeto na primeira sessão do ano, né, da Câmara. Sim, o projeto deu entrada na quinta-feira e já foi colocado em pauta na segunda-feira. E foi feita uma manobra ali dentro do regimento interno, que foi a primeira votação ali que nós fomos submetidos para colocar com um regime de urgência especial, para poder ser votado sem que o processo legislativo fosse encaminhado para as comissões para dar os pareceres. Um projeto desse, ele demoraria no mínimo ali pelo regimento 15 dias dentro das comissões, no mínimo. Agora, Rodrigo, você que é vereador, né, foi de casa em casa pedir voto, conversou com a população, que esses eleitores que votaram em você e as pessoas da cidade têm falado sobre esse projeto? As pessoas muitas vezes têm medo de se manifestar, medo de represália talvez muitas vezes, ou de não se expor por ser uma cidade pequena, mas o que os eleitores, as pessoas têm falado com relação a isso? Bom, as pessoas que eu tenho conversado, a grande maioria dessas pessoas, eu posso dizer 98% das pessoas que vêm conversar comigo sobre isso são contrárias, principalmente à forma como foi feito. Muitas pessoas são favoráveis à concessão. Então eu não vou nem entrar no mérito, porque isso precisa de estudo para a gente saber. E foi justamente isso, esse processo que foi interrompido. Não foi discutido com a sociedade, não foi dada oportunidade para a sociedade se manifestar. Isso é democracia, você ouvir o povo. O que me estranhou, o que me deu, assim, o que me deu subsídio para eu votar contra esse projeto, não foi em si o mérito dele, se era favorável ou não à concessão, mas a forma como ele foi colocado, sem ouvir a população. Precisaria explicar, no caso, como você disse, o que vai significar isso na prática. A tarifa provavelmente pode aumentar, porque a empresa também visa o lucro, ela não vai administrar o setor sem ter o lucro, ela precisa colocar margem de lucro também na captação, na produção da água, nos investimentos que ela vai fazer na cidade. Precisaria informar a população sobre esses aspectos, seria isso? Não, com certeza. A lei de concessões, ela prevê audiências públicas e consultas públicas durante o processo de licitação. Só que essas audiências públicas e consultas públicas, elas não têm o poder de barrar a concessão, elas não têm o poder de falar, não, a gente não quer dessa forma. Essas audiências são somente para se explicar o que está sendo feito. Então não vai haver a Câmara perdeu a oportunidade de ouvir a população e ver o que a população quer. Então, nesse projeto, inclusive, é um questionamento que eu fiz lá na sessão, através dos estudos que eu fiz, ele não recepciona o artigo 175 da Constituição Federal. Então, não consta do projeto qual será a política tarifária, quais são os direitos do consumidor, não consta como vai ser esse contrato, por quanto tempo vai ser esse contrato, apenas de forma genérica, colocado nos termos da lei federal e também nos termos da lei orgânica do município. Não consta a situação de rescisão desse contrato, como é que pode ser rescindido. Então, como que eu ia ter condições de votar um projeto desse se não constam coisas importantes como essa? E que agora não podem mais ser discutidas. Agora, Flávio, você que foi prefeito durante 4 anos, tem uma experiência administrativa nessa questão, também foi vice-prefeita e acompanhou muito tempo essa questão da água de Orlândia. Eles reiteraram muitas vezes que, na verdade, não seria uma privatização, não se tratava de uma venda da água do município, mas sim uma concessão, autorizando o Poder Executivo a conceder o serviço de água para outra empresa. Mas na prática a gente sabe que geralmente uma concessão dura aí 20, 30 anos, o direito que essa empresa vai ter para explorar essa água do município. Acredita nessa questão da não venda da água de Orlândia? Não, nós sabemos que o objetivo realmente é a venda da água e eles podem usar o termo que eles quiserem, de concessão. Normalmente esse termo é usado, e nesse caso especialmente, foi usado realmente como uma maneira de ludibriar a população, né? Mas na realidade você entrega um bem público, que é a água, e que na realidade é o maior bem que o município tem, entrega para uma empresa privada. Isso é venda. Pode usar o nome que for, mas isso é venda. Dificilmente
você reverte essa situação, Estevão. Vocês podem fazer aí uma pesquisa em todas as cidades onde isso acontece, dificilmente se reverte essa situação. E até mesmo porque o município não vai ter condição depois de reaver esse serviço. Em especial nessa situação, onde não houve o respeito com a população para se discutir tudo isso. O Rodrigo acabou de dizer que existem questões que são muito sérias e que precisavam ser definidas com a população, antes da permissão para que o prefeito fizesse ao bel prazer aquilo que ele quer fazer e da forma como ele pretende fazer. Então faltou discussão, faltou o respeito com a população, faltou realmente que os vereadores que votaram a favor pensassem e honrassem cada voto que eles tiveram, porque a população merece ser ouvida. A população mereceria ter esse respeito antes da aprovação desse projeto. Agora, a prefeitura, na prática, o que ela ganha concedendo esse serviço para a empresa? Ela pode receber algum retorno financeiro para os caixas da prefeitura, para os cofres públicos? O que ela recebe em contrapartida concedendo esse serviço? Estevão, tudo isso teria que ter sido feito antes da aprovação desse projeto, até para que se chegasse num consenso, né? A prefeitura tem sim que receber por esse serviço, porque a gente pode ter dificuldades, mas foi feito um grande investimento nesses últimos 2 anos de troca de adutora, troca da rede de água, perfuração de poços, os reservatórios que foram feitos em todas as escolas e em alguns bairros, enfim. Tudo isso teria que ser realmente definido. O que é que vem de benefício para o município? Qual é o valor que o município vai receber? Porque quando você vende, você tem que receber. Para a mão de quem vai esse dinheiro? Quem é que efetivamente vai receber por essa venda? Isso tinha que ser discutido. Qual é o valor disso? Nem sequer fizeram um reestudo do investimento necessário. Nem sequer, Estevão, os vereadores tiveram condições de ler o plano de saneamento básico. Isso seria o mínimo a ser feito. Existem vereadores, né, ali que votaram a favor que nem sequer sabiam que existe um plano de saneamento básico. Então eu acho que assim, foi atropelado, foi antidemocrático, foi desrespeitoso. Todas essas questões deveriam ter sido discutidas e muito bem fundamentadas antes de conceder ao prefeito a possibilidade de fazer ao bel prazer aquilo que ele bem entender com a água do município, que é sem dúvida nenhuma o maior bem que o município tem. A partir daí, como você falou, a partir do momento que você entrega o bem público para uma empresa privada, existe a questão do lucro, sem dúvida nenhuma, que a prefeitura não tem. Ela não tem como objetivo, ela não visa lucro, diferente de uma empresa privada. Então é óbvio que essas taxas de água vão aumentar, sem dúvida nenhuma. Pode não acontecer no primeiro momento, mas isso vai acontecer. E tem aquela outra questão, que em Orlândia é um problema sério, que é a inadimplência, né? Aí acontece o corte imediato, é como a CPFL. Tá? Você não pagou a água, você não vai ter água, é cortado, né? Até, eu acho que nesse sentido é até uma coisa, eu acho que é razoável que isso aconteça, né? Mas os próprios, né, a própria vereadora que questionou tanto quando nós assumimos essa postura de corte de água, hoje defende veementemente a venda da água, né, sabendo que isso consequentemente vai acontecer para aquelas pessoas que já têm aí uma dívida com o município. Então há uma incoerência de postura. O que eu pensava ontem eu não penso hoje mais, o que eu defendia ontem eu deixei de defender em função do interesse próprio. Mais uma vez a gente vê prevalecendo o interesse próprio. Agora, Rodrigo, sobre o projeto, consta a questão aí da concessão, porque como eu ouvi vereadores dizendo que não seria uma privatização, e sim uma concessão, tipo um aluguel, estaria alugando o serviço para uma empresa executar. O que a prefeitura vai receber de retorno da empresa que realizará a concessão e como que ficará aquelas pessoas carentes
que não possui condições de pagar a água e não vai poder pagar caso aumente a água. Como que vão ficar essas pessoas? Elas não terão água? A água será cortada dessas pessoas mais humildes? Tem isso no projeto? Então, justamente esse é o problema do projeto, um dos problemas do projeto. É a política tarifária que está no artigo 175 da Constituição Federal, que deveria vir aqui para a gente saber como exatamente isso vai acontecer. Se vai haver uma política para pagamento diferenciado para empresas, por exemplo, indústrias que usam muito a água, se vai haver uma política diferenciada de cobrança de tarifas para pessoas que não têm condição, que são carentes, vai cobrar só tarifa mínima. A gente votou no escuro, a gente votou sem saber, porque isso não consta da lei e deveria constar, na minha opinião. Porque só de te interrompendo, Rodrigo, na prática, as empresas que recebem essa concessão, se a pessoa não executa o pagamento, a água é cortada. E assim funciona na prática, né? É uma relação de consumo. Uma relação de consumo baseada no Código de Defesa do Consumidor, ao contrário do município, que é regido por outra legislação. Então é por isso que aí é possível o corte. É possível o corte porque é uma relação de consumo, não é pago, vai haver o corte. Isso também não é uma coisa tão absurda. Eu acredito que tem que haver o corte para quem não paga. Mas isso não está explicado, não foi explicado da forma como será feito. Se é com 1 mês de atraso, se é com 2 meses de atraso. É a política tarifária que não foi explicada no projeto, que deveria constar por força de artigo constitucional. E a questão da concessão, o que a prefeitura ganhará em contrapartida, em concedendo esse serviço? É mais uma pergunta que não dá para ser respondida por nós, porque não foi feito um estudo também para nós sabermos quanto vale o nosso DAE, por quanto ele pode ser vendido, por quanto ele pode ser concedido, se é o termo legal que a gente deve usar, se é aluguel, se é concessão, se é privatização, se é venda, não importa. Ele vai ter que ter um preço e a empresa que ganhar vai ter o direito de se utilizar desse bem público por um determinado tempo. Então a gente pode dizer que é a venda por determinado tempo do direito de uso, só que nós não temos como saber, porque não foi feito esse estudo, de quanto vale. Então vai ser vendido, vai ser concedido por 50 milhões, a gente sabe se vale isso, se vale mais ou se vale menos. Agora, Rodrigo, para a gente encerrar a entrevista, a gente sabe que a população, o poder emana do povo, e a população que tem o poder, no caso, numa sociedade democrática de direito. Para apresentar um projeto de iniciativa popular para reverter essa situação, para saber realmente a opinião da população, fazendo um projeto de iniciativa popular, tentando evitar essa concessão, quais são os passos? Já pensou nessa iniciativa, vocês do PSB, da oposição? Como que funciona isso? Pela lei orgânica do município é possível. A população, se caso quiser, ela pode entrar com um projeto de lei para tentar revogar essa lei. Só que aí é necessário 1/3 do eleitorado. Então tem que se reunir assinaturas de 1/3 do eleitorado, elaborar a lei e reunir assinaturas de 1/3 do eleitorado do município. Se conseguir fazer isso, a lei de iniciativa popular vai para a Câmara para ela ser votada, e aí isso pode acontecer. Tá certo. Para a gente fechar, Flávia, quais serão os próximos passos? Vocês que estiveram na prefeitura durante 4 anos, oposição hoje ao atual governo, quais são os próximos passos que vocês vão tomar? Tem alguma medida? O que vocês estão pensando em fazer daqui para frente com relação a esse projeto? Estevão, nesse momento a gente vai acompanhar cada passo, né? Já que o projeto foi aprovado por 6 votos, né, contra 3 votos contrários, a gente vai acompanhar todas as ações aí. E, em especial, além do respeito à população, da oportunidade da população discutir as questões legais. O Rodrigo já falou de algumas coisas aqui, que haja respeito, que haja legalidade em todas as ações. É preciso que seja feito o estudo, né, de valores, enfim, tudo isso que a gente está questionando, né, como vai ser feita exatamente essa concessão, qual é o benefício que a cidade vai ter, que a população vai ter, tudo isso a gente vai acompanhar.
e questionar sempre que houver alguma coisa que não esteja de acordo com o interesse da população. Eu acho que esse é o ponto principal. Quem tem que ganhar não é o prefeito, quem tem que ganhar é a população, quem tem que ganhar é a cidade, quem tem que ter o benefício dessa concessão é a cidade. E a gente vai acompanhar e vai cobrar que isso aconteça da forma como tem que ser. Tá certo, Flávio. Obrigado pela visita hoje aqui no Ter Voz. A gente sempre está à disposição dos assuntos relevantes para a região toda, e também o prefeito atual, se quiser se manifestar, a gente também está com o canal aberto para ele responder essas perguntas, né? O que a prefeitura terá de benefício, para onde vai esse dinheiro também, caso venha, como ficarão essas famílias de baixa renda que não têm condições de pagar. Também a gente está com o canal aberto. Obrigado e sucesso. A gente agradece a oportunidade de estar aqui, Ter Voz, que é um importante jornal de opinião, né? E realmente essa credibilidade que vocês têm, essa independência é fundamental, né? Eu acho que a imprensa séria tem que ser dessa forma. Obrigada a vocês e muito sucesso. Obrigado, Dr. Rodrigo. Sucesso lá também nos trabalhos. Obrigado para vocês também.